Boa tarde, eu sou o Sidney Rezende e você vai ver nesta edição do Conta Corrente. O mercado de trabalho reage para valer. A taxa de desemprego caiu de novo em julho, desta vez para o menor nível desde dezembro. E o melhor de tudo, a renda reagiu. Já o leão está cada vez mais faminto. A arrecadação de impostos do governo federal caiu pelo 9º mês seguido. A crise afeta uma das maiores concorrentes da Embraer, a canadense Bombardier. Cancelou um contrato de US$ 1,5 bilhão. Nos Estados Unidos, sinais em direções opostas. A atividade industrial na Filadélfia atinge o maior patamar desde novembro de 2007, mas os pedidos de seguro-desemprego aumentam mais que o previsto. E para comentar esses assuntos, convidamos a jornalista do Valor Econômico, Heloísa Magalhães. E quem participa também desta edição é o economista Cláudio Porto, da Macroplan, que vai nos mostrar alguns cenários para o crescimento econômico do Brasil nos próximos anos. O Conta Corrente está começando agora. Agora sim, nós vamos conversar com um outro convidado nosso, Cláudio Porto, da Macroplan. Pedi até, Luiz, que você me ajude também, porque nós vimos um retrato de momento aqui, né, da conjuntura, mas eu queria também que você fizesse uma análise um pouco mais de fundo. Você está sempre lidando com pesquisas, com gráficos e tudo mais. O que vamos esperar pela frente? Bem, todos os sinais indicam que a economia mundial saiu... Pior já passou mesmo? Do estado de coma, mas a cura ainda vai demorar. Isso é um primeiro ponto que... Desculpa te interromper, você vai demorar quanto tempo, você diria? Para 2011 ou 2010? Aí há duas incertezas. Quanto tempo demora? Hoje, atualmente, a maioria dos prognósticos apontam para a chamada uma recessão em formato de U, de modo que seria uma retomada mais rápida, aí, por volta do segundo semestre do próximo ano. Eu estou falando da economia global, né? E progressivamente, gradualmente, melhorando os níveis de atividade econômica nos anos seguintes. Esse é o melhor cenário, mas há um outro cenário que não deve ser descartado. O momento é de uma recaída um pouco mais adiante, porque o tamanho da crise foi muito grande. Essa retomada agora decorre de uma injeção de 10 trilhões de dólares, mais de que 10% do PIB mundial em socorros financeiros e monetários. Claro, até para ter elementos para a Heloísa também, eu sei que você trouxe dois gráficos até a respeito da economia brasileira. Talvez seria bom a gente mostrar, você comentar um pouquinho, para a gente poder fazer perguntas, não é? A respeito das pesquisas que você levantaram. Porque no caso do Brasil é um pouco diferente. O Brasil sofreu menos com a crise, né? E nós temos aí dois cenários possíveis. Talvez a gente consegue colocar o gráfico, acho que vai facilitar também essa sua análise, né? Aí estamos vendo aqui cenários para o PIB brasileiro 2009 e 2014, não é isso? Se acontecer o pior cenário, né, a nossa expectativa é de que o Brasil, mesmo assim, ainda tem um crescimento positivo, embora baixo, em torno entre 2% e 3,5%. Quer dizer, o pior seria em W, então. Seria em W, exatamente. Aqui, e agora em verde, o IU que você citou, para a economia global, que vale para baixo. Onde já a gente tem uma recuperação bem mais forte no ano que vem e manteria um patamar em termos da média dos últimos anos, em termos de 4,5% ao ano. Agora, Cláudio, o que você acha que vai acontecer com o consumo brasileiro? Porque há uma divisão entre os economistas. Alguns acham que os estímulos fiscais é que deram esse avanço, que o mercado não está respondendo tanto como se esperava e os estímulos fiscais é que estão ajudando. Quando eles vão acabarem, você acha que o crescimento continua sustentado ou vai para o U ou vai para o W? Esta é uma incerteza, é por isso que até nesse diagrama que nós montamos, na verdade, nós temos que pensar o nosso crescimento como uma banda, no qual você tem uma parte, uma possibilidade é de que o consumo deprima um pouco. Ele, de fato, o Brasil sofreu menos porque não teve crise bancária, tem um grande mercado interno, inclusive um mercado emergente importante, e, em terceiro lugar, as ações do governo, a política do governo de enfrentamento da crise foi muito eficaz a curto prazo. A dúvida é realmente se isso se sustenta a médio prazo. A nossa expectativa é que o consumo não vai ser suficiente para manter esses níveis daí, que serão necessárias algumas reformas, alguns ajustes, provavelmente, certamente nos próximos anos, para
alavancar mais investimentos. Claro, só para explicar para o assinante, o que vocês fazem são vários cenários, né, da economia, no seu momento mais perverso ou no momento mais róseo, e aí vocês vão analisando para o futuro. Agora, em que momento você vai ajustando, por exemplo, você vai tendo um pouco mais de certeza se é para um lado ou para o outro? Olha, nós fazemos um acompanhamento periódico, né? Pelo menos 3 vezes por ano nós fazemos ajustes, né? Por exemplo, o nosso último prognóstico para agora, a gente já identifica elementos de melhoria, como é a grande maioria dos analistas. Agora, o que para nós está muito claro é o seguinte: nós só teremos uma maior segurança quanto às perspectivas do próximo e dos anos seguintes em 2 momentos, no caso do Brasil. Mais para o final desse ano, né, quando eu creio que o cenário econômico já está mais estabilizado, e outro após as eleições, porque aí ano eleitoral, e o Brasil é um país, eu digo, o Estado influi em 40% do PIB. A gente volta a conversar mais adiante, eu acho que o primeiro quadro está bem definido. Obrigado aos dois. O Partido dos Trabalhadores procura um novo líder para representar a bancada no Senado. Aloysio Mercadante jogou a toalha depois de ser voto vencido contra Sarney no Conselho de Ética. De Brasília, ao vivo, vamos acompanhar o comentário de Gerson Camarote. Olá, Gerson, boa tarde. Olá, Sidney, boa tarde. Pois é, agora há pouco temos novidades. O ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, acaba de ligar para o líder do PT, Aloysio Mercadante, pedindo para ele aguardar um pouco mais a chegada do presidente Lula, que está em viagem ao Rio Grande do Norte, e gostaria muito de falar com o senador Aloysio Mercadante antes de sua posição e antes do seu pronunciamento. De todo jeito, o líder do PT, Mercadante, garantiu que mantinha a sua decisão de entregar o cargo de líder do partido hoje, ainda hoje. De todo jeito, ele vai fazer esse gesto com o presidente da República e antes de seu pronunciamento vai conversar sim com o presidente Lula. Por isso, esse pronunciamento que estava agendado para as 3 horas da tarde vai ser adiado até o final da tarde ou até mesmo início da noite. De Brasília, Gerson Camarote para o Conta Corrente. Bem, deixa eu aproveitar e conversar aqui também com os nossos convidados, porque essa decisão do Aloysio Mercadante, primeiro entregar, depois do presidente em acenar, de conversar primeiro, tentar de alguma maneira apagar, não é, o incêndio. Vocês acham, vocês que lidam com economia, quer dizer, esse tipo de implicação de ordem política, ficar mais no campo realmente da política, até pré-eleitoral, ou pode atingir a economia de alguma forma? Você acha, Luísa? Olha, o presidente Lula tem uma popularidade que nem todo mundo tem. Nem todos os senadores, deputados do PT, que são do mesmo partido, não tem essa popularidade que ele tem. Então, eu acho que todos ficam preocupados dessa fidelidade assim absoluta às decisões do Planalto, porque todos precisam de votos para se eleger depois. Então, tem que haver uma certa coerência nas decisões. O Aloysio Mercadante tem uma biografia também que lhe permite tomar certas posições, ainda que seja um ex-líder. Né? E ele tomou uma posição interessante, muito agressiva com a ex-diretora da Receita, a doutora Lina Vieira, né? Foi muito dedo em riste e tal, mas ele não se incomodou com essa posição do Planalto com relação ao senador Sarney, né? E você, Cláudio, você acha que isso contamina a economia ou não? Ainda está circunscrito aí no ambiente político? Não creio que contamine a economia, porque com essa sucessão de problemas que houve desde mensalão, antigamente, então há hoje uma dicotomia, uma separação muito grande. Certamente vai contaminar o capital político e eleitoral do senador Mercadante. Tá certo. Só para informar o assinante também, nós vamos acompanhar, evidentemente, todos os desdobramentos políticos dessa decisão, ou eventualmente da volta, se ele decidir retornar, ou se o presidente convocá-lo, porque, a princípio, o senador Aloysio Mercadante disse até que faria um pronunciamento hoje à tarde, com essa deferência ao presidente, é possível até que adie. Mas nós vamos acompanhar tudo isso essa tarde. Eu agradeço a Cláudio Porto, da Macroplan, a Luísa Magalhães, do Valor Econômico, a ambos. Muito obrigado, boa tarde para vocês. E essa edição do Conta Corrente fica por aqui. Assista a seguir ao programa Estúdio I. Na entrevista especial, Maria Beltrão conversa com a cantora Daniela Mercury. Até a próxima edição.